Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Bem Viver. Um podcast que fala de saúde e bem-estar e hoje, especialmente, está falando sobre longevidade. Vocês vão já conhecer a nossa convidada e antes disso, eu quero falar um pouco desse espaço que nós estamos alocados. O Seja é um espaço de saúde e bem-estar que fica aqui em Manaíra. Nós temos o Seja Aroma Café ali na frente, nós temos sala de pilates, um salão de beleza, nós temos esteticistas, psicólogos, nós temos um auditório aqui maravilhoso para você fazer suas palestras, seus encontros e seus eventos também. Venha conhecer o Seja, você não vai se arrepender. Então vamos lá. Ela é escritora, nutricionista, professora universitária, mas antes de tudo isso, ela é esposa, mãe e avó. Ela tem orgulho de falar da sua idade, sem problema nenhum. Já deixou seu legado, afinal, já teve seus filhos, já plantou uma árvore e já escreveu seus livros. Eu estou falando de Linda Susan. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Wilker. Muito prazer. Linda, quem é você? Eu sou Linda Susan de Almeida Araújo, beleza registrada em cartório. Não tem como você duvidar que eu sou linda mesmo. Tá boa, tá boa. Então, sou filha de Manuel Brilhante de Souza, ou Neco da Bodega. Meu pai tinha uma bodega em Patos. Tá. E de Jacira Almeida, minha mãe. Sou a terceira filha do meio de 7 irmãos. Mas minha mãe teve 9, mas como dizia a época dela, 2 não vingaram. Sim. Então são 7 filhos vivos, já são falecidos. Sou casada há 47 anos, casamos, nos apaixonamos, claro, primeiro, foi amor à primeira vista, e tivemos filhos, temos netos e esperamos aí ter bisnetos. Olha, com a história que a gente tem aqui, em breve chegam mesmo, né? Você nasceu no sertão, mas veio para cá, para João Pessoa, com que idade? Eu nasci em Patos, bem na época de 64. Meu pai perdeu a bodega, o Brasil estava num processo crítico, e aí nós fomos para Alagoas, Arapiraca. E para a gente foi uma novidade muito grande, porque nós éramos do calor, da terra seca, da favela, não favela de morada. Sim. Favela, você conhece favela, é uma planta que tem uma semente que é como uma castanha. E a gente brincava com isso, confunde com mameleiro. Sim. E eu sou em Patos, o local que meu pai tinha bodega era o Belo Horizonte, a Rua Horácio Nóbrega. Então, ele foi para Alagoas, foi primeiro, ele desenvolveu outra profissão e depois fomos todos. Eu tinha, à época, 10 anos e os irmãos todos tinham irmãos pequenos. Então, a gente foi para Alagoas, moramos lá em Alagoas, depois viemos para João Pessoa em 73. Foi quando conheci meu marido e aqui Casou. Fiz a minha... Demoramos. Foram 5 anos de namoro e noivado, né? E aí a gente ficou morando aqui e seguindo adiante. Mas eu também morei em Salvador, já caminhei, não pelo mundo, mas pelo Brasil, em alguns lugares. Eu gosto de viajar a trabalho, tenho que produzir alguma coisa. Sempre foi minha prática, né? Vou para um congresso, vou para um curso, sabe? Sempre tenho que... Mas também faço, aproveito e conheço os locais, mas com interesse sempre não do turismo, pelo turismo. Tá. Nada contra o turismo, inclusive já fui professora de turismo também, que é uma outra história. Sim. Linda, me fala um pouco sobre a diferença de ser mãe e ser avó. Olha, eu experimentei as duas coisas. Sim. Como avó, eu vim viver agora com meu neto, que tem 7 anos. Agora, eu exercer como avó. Tá. Mas eu fui
avó-mãe e foi por adoção. Eu tive uma filha que foi morta e ela deixou 2 filhos. E ele me adotou. Um deles, ele me adotou. Se agarrou comigo um dia e não me largou mais. Tem 21 anos, né? Sim. Vai completar 21 anos. Não, completou agora. Já. Acabou de completar, que ele é de dezembro. Tá. Então, ser mãe de menina, para mim, foi sempre a minha escolha. Eu não queria ter filhos homens, eu queria meninas. Tive 3. E quando ele veio, ele me conquistou e eu tive um filho menino. Que história legal. Foi muito interessante. Muito e foi um desafio, Sim. porque eu tive que vencer meus próprios medos, superar meus próprios limites. Os pais têm a missão mais de educar, e tem aquele ditado que diz que os avós podem até mimar mais, deseducar um pouquinho os netos. Você conseguiu equilibrar esses 2 pontos? Eu fui mãe mesmo. Foi mãe. E agora, educando. desse agora de 7 anos, eu sou avó. Tá. A responsabilidade todinha é da filha. Tá. Educar é com ela. Eu sou a parte que faz o que ele quiser fazer. Inclusive, ele aniversaria quase um dia antes de mim. Olha que legal. E eu faço as roupas do aniversário, da festa de aniversário dele. Costura também? Costuro também. É uma avó ultra acelerada. Eu sou. Tem um termo, não tem, que se usa agora para esse pessoal de maior idade que estão ativos e vivos? Eu acho que esse termo novo foi o que mais se encaixou no meu perfil, que é o Note. Note. Eu não sou boa de inglês, nem faço questão de ser. Tá. Eu sou muito paraibana. Boa. Aí é uma sigla, NOLT, que é N, new, O, older, que é velho, novo velho, Tá. live, de viver, Sim. trend, ou seja, um novo velho que vive em alta. Olha aí. Mais ou menos assim seria uma classificação, né? Tá. Mas eles querem assim, um novo velho curioso, ativo, que se interessa pelo que está acontecendo agora, que vive o hoje, não vive do passado, não usa... O tempo, para mim, ele não é algo que eu me refira com nostalgia. O tempo, para mim, é uma ida para buscar algo que eu quero trazer para cá, para me conhecer, como eu vou agir no futuro. Tá. Então, Nunca teve problema com o tempo? Não. De olhar o tempo assim, passando e falar assim... Não. Volta tempo. Não. Nunca, essa nostalgia eu nunca tive. Não. A juventude, para mim, foi muito boa, muito pródiga, fui muito ativa, mas o início da vida de casada jovem, de estudante, tudo muito bom, mas não tem essa nostalgia de querer o passado, não. Sempre gostou de estudar? Sempre. Eu fui primeira aluna sempre em tudo. Foi? Muito. Eu desenvolvi métodos de estudo, fui fazer concurso, ensinei aos outros como estudar para passar num concurso. Lá atrás era primeiro grau, segundo grau, depois tinha algumas pessoas que iam para o magistério, outras seguiam adiante. Era dessa forma? Mas era assim, eu aprendi a ler, e está registrado no meu livro, na cartilha de Sarita. O que é a cartilha de Sarita? Uma cartilha que era para ensinar a ler. E engraçado que eu descobri na pesquisa, no estudo, né? Eu sou pesquisadora mesmo por excelência. Sim. Que ela estava no leilão, uma cartilha de Sarita. Descobri quem escreveu, e foi uma noviça que foi passar férias na casa da mãe, que morava perto da minha casa, e foi ela que me ensinou a ler. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler e escrever. Então, foi assim. Aí, o percurso era primário,
Ainda peguei, quando ia ter o exame de admissão ao ginásio, que eu ia me preparar, eu estava no 4º ano, e ia fazer o 5º ainda para fazer a admissão ao ginásio. Tá. Tinha um livro dessa grossura que a gente estudava para poder fazer esse exame de admissão. Era um bom livro, era dessa. Ainda dei aula para o meu marido para ele fazer uma prova com esse livro de admissão ao ginásio. Tá. E Era como vestibular para passar para o 5º ano, para a 5ª série? Não, aí já passava, era um ano, você prestava esse exame do 5º ano para ir para o ginásio. Tá. Aí você tinha 4 anos do ginásio, depois você tinha 3 anos de científico, depois você fazia o vestibular. Aí, quando eu fui, lembra que eu falei que eu nasci em Patos e fui para Arapiraca, em Alagoas? Sim. Que a terra lá realmente é se plantando tudo dá. Na época, hoje em dia é um polo de roupas, eu acho. Arapiraca, em Alagoas. Aí, quando nós fomos para Arapiraca, mudou a lei LDB e não teve mais exame de admissão ao ginásio. E eu ganhei uma bolsa porque fui a melhor aluna. Aí ganhei a bolsa para estudar no Colégio Cenecista os 7 anos. Laureada. E assim ficou tão. Eu tomei o lugar de um menino que era o primeiro aluno desde que começou lá no grupo escolar, né, que era grupo escolar. E aí o diretor da escola falou com o diretor lá do colégio, que era um colégio cenecista. Ainda tem colégio cenecista, eu soube que aqui no Gás eu tenho um colégio cenecista. Aí para ele não ser prejudicado pela brilhante linda, teve 2 bolsas, uma para mim e outra para ele. Que legal. Né? É bom, que né? Maravilha. Foram justos, né? Sim. Porque para ele ia ser muito ruim, né? Sim. Perder assim uma bolsa que ele vinha lutando há anos. E escolheu fazer um curso superior? Como é que foi, assim? Olha, a questão do curso superior tem umas aspas. Umas aspas. Porque, assim, para fazer o curso superior, a trajetória foi assim. Eu terminei com o curso superior, o ginásio, tinha 17 anos. Não podia fazer vestibular. Porque só podia fazer quando tivesse 18 anos. Aí, minha mãe veio para João Pessoa e eu vim de férias. Os motivos da vinda dela para cá era mais aquela velha história do marido que apronta e a mulher tem que resolver os problemas familiares e tal. Tá. Ponto. Aí eu vim passar férias e ela veio com minha irmã. Minha irmã foi trabalhar e eu vim só passar férias. Você tocou num ponto e você costura? Costuro. Aí minha mãe, que era uma mulher muito inteligente, me ensinou a costurar e disse assim, como do interior, para você ir para a capital, você precisava de grana, os pais donos de bodega, não tinha grana para trazer a filha para a capital. E ela, desde pequena, ensinava assim, você vai aprender a costurar, as mulheres adoram costurar, você vai para a capital, para a casa de uma amiga minha, lá você costura para todas elas, ganha dinheiro, ainda é tratada a pão de ló e vai estudar. Beleza, né? Mas aqui, o que aconteceu? Me apaixonei. Pronto, me apaixonei, ficamos noivos, aí eu desenvolvi a costura, fiz o meu primeiro vestido de noiva, que saiu no Jornal União, isso o ano de 73. Tá. Aí noivamos, ele foi para Recife, eu já era sempre fui muito moderna, muito adiante do meu tempo, eu que ia noivar na casa dele em Recife. E 5 anos depois, casamos, e aí ele disse, agora vamos fazer o vestibular juntos. Aí fizemos o vestibular,
Eu passei para Campina Grande 9 anos depois. Veja que a base era boa do ensino. Sim, sim. E passei sem me preparar em cursinho, porque não havia grana, né? Ele trabalhava no comércio de João Pessoa e eu em casa. Então, fiz o primeiro vestibular, passei para Campina Grande, não quis. Recém-casada, não tinha lógica. Fiz o segundo vestibular, junto com ele de novo. Eu passei, ele não passou. Aí, passei para nutrição. Pronto, foram 8 anos estudando na Universidade Federal da Paraíba. Tirei em segundo lugar no vestibular, que eu nem sabia. Alguém veio me dizer depois, porque viu a lista de classificação. E eu, poxa, que maravilha, que bom, vamos lá. Foram 8 anos e 3 filhas. Entrei grávida da primeira e quando me graduei, estava com as 3 em pé na foto. Então, muito bom. Aí o percurso foi o seguinte, já tracei o plano de futuro nesse período de universidade. O que é que eu quero ser? Professora universitária. Como é que eu vou preparar meu currículo? Vou ser monitora, vou fazer pesquisa, vou atuar junto os professores, vou e fui. Quando eu fui fazer mestrado, primeiro fui bolsista do CNPq, depois fui fazer mestrado, depois atuei no serviço público. Aí, enfim, quando chegou a oportunidade, fiz o concurso para professora da Universidade Federal da Bahia. E aí, passei. Foram morar na Bahia? Fomos, mas aí deu zebra. Foi. Voltaram. Voltamos, e aí é uma história que é um É capítulo. outro podcast. É outro podcast. Tá. Essa história merece um podcast. Tá. Então, aí depois aqui fiz a minha carreira profissional aqui, como nutricionista em todas as áreas, já mestre, já professora, retomei a carreira aqui em João Pessoa, fui assessora da FAC, trabalhei no Estado, na Prefeitura, fiz concurso na Prefeitura, trabalhei em Cabedelo, fiz concurso em Cabedelo, fui coordenadora de projetos, fui diretora da Policlínica Leonardo Mozart em Cabedelo, andei, caminhei, fiz um zil coisas. Isso sendo mãe, esposa, tudo ali ao mesmo tempo. Mãe, esposa, filha, tia, irmã, amiga de filhos, a casa cheia, sempre disposta a precisa de mim, estou aqui. A política do cuidado sempre foi muito forte na minha vida. Quando eu digo política do cuidado, não é relacionado a uma política, mas relacionado a um estilo de vida. Sim. Então, pediu, se eu puder, eu faço. Sim. Se eu quiser, eu faço. A essência feminina, né? Materna, acolhedora, né? Que abraça. Eu vivi isso. Linda, você mora em Manaíra? Moro. Mora em Manaíra? Por escolha. Mas já morei também em Cabedelo, na Praia de Camboinha, já morei no Bessa, já morei em Mangabeira, no início de Mangabeira, porque era bem próximo da Universidade Federal e aí o trânsito ficava ótimo para eu estudar, facilitava a minha vida. E Manaíra foi uma escolha quando eu fui para Salvador como professora. Voltar para Salvador. Que é a outra história. Entendi. E aí, o tempo passou. O tempo nunca foi seu inimigo. Não. E você decidiu escrever sobre isso. Exatamente. Ou você já escrevia, enfim. Fala para mim um pouco a história do seu livro. Olha, o livro chegou num momento assim bem interessante. Eu tinha acabado de dar uma entrevista, né? Nunca tinha pensado em escrever um livro, mas a escrita sempre foi algo fundamental na minha vida. Sempre. Eu sempre escrevi. E também eu sou cinéfila.
Tá. E eu assisti o primeiro filme, eu tinha 5 anos. Então, aquela imagem, uma leitora voraz, eu li tudo que todo tipo de livro que chegava à minha mão, eu lia. Então, eu tinha essa curiosidade muito grande na vida, em tudo, na cultura, nos livros, na conversa, no teatro infantil, na confecção do figurino. Então, isso fazia parte de mim. E a escrita sempre foi uma forma de me expressar para me conhecer. Tá. Não era para divulgar. A gente já está falando, na verdade, aí, acho que até sobre longevidade. Hoje em dia, a gente vive digitando para todos os lados, né? Na verdade, a caneta está quase em desuso, assim, o papel e a caneta estão quase em desuso, né? Você digita? No período que eu passei mais trabalhando muito, né? Quando o computador entrou na vida da gente, né? Eu sou ainda da máquina de datilografia. Tá. Não aprendi, não passei num concurso na Caixa porque não aprendi direito aquela técnica de datilografia. Fiquei nervosa. Tá. Né? Isso perdi aí. Mas foi ótimo, porque não era para eu ser uma funcionária da Caixa. Sim. Não teria dado certo. Sim. Eu sou naturalmente uma professora. Tá. Isso é o que eu não queria ser, engraçado. Minha mãe dizia que a melhor profissão de uma mulher era ser professora. Tá. Aí, voltando à escrita, que era o que a gente estava falando, que eu estava falando, que é uma forma de expressão. E eu tinha vários cadernos. Pode pegar. Tinha vários cadernos. Esse eu ganhei agora, recente, da minha filha, Natasha. Tá. Para fazer minhas anotações. Fica ao lado da minha cadeira. Porque quando eu ouço, eu leio, eu vejo algo, eu anoto. Tá. Ideias, textos que eu quero desenvolver, aquilo que despertou o meu interesse. Já anoto. Mas eu escrevi, eu tinha vários livretos durante o ano todo. Não era agenda. Tá. Era cadernos que eu escrevi, pequenos assim. Tá. Então, que eu escrevia. Mas eu perdi esse hábito como professora universitária, porque aí o computador já fazia parte da vida. Tá. Você sabia que a minha dissertação de mestrado ficou perdida no limbo no ar, nas ondas, porque veio de Salvador para cá na primeira tentativa de mandar um documento para a Universidade Federal da Paraíba e nunca chegou. Por e-mail? Por e-mail, não, por ondas, sei lá. já estava nessa atividade, tá. Né? E perdeu-se, nunca chegou no destino aqui em João Pessoa, porque era na Universidade Federal, era uma técnica nova e a gente na Bahia já tinha como mandar para cá e a Paraíba como receber, mas sendo que ficou perdida no meio do caminho. No meio do caminho, Nossa, no horizonte. No nada. No nada. Então, aí, voltando à história, como escrever o livro, aí eu dei essa entrevista sobre longevidade para a TV Cidade. Eu dei uma entrevista que eu já trabalho com terceira idade desde 1900 e defendi minha dissertação de mestrado em 95, mas eu já trabalho há muito tempo. Tá. Com os idosos. Eu já fui trabalhar com idosos para cuidar do meu próprio futuro. Essa era a minha ideia. Porque saiu uma matéria dizendo que Entendi. O Brasil era uma revista, não é talvez você nunca tenha visto, porque era uma revista feminina, a Nova, que falava que o Brasil está deixando de ser um país jovem. Eu digo, então vou trabalhar porque eu vou envelhecer. Isso mesmo. E foi assim que a gente começou a trabalhar. Eu descrevo isso no meu livro. Mas voltando à entrevista. Dei entrevista para a TV Cabo Branco sobre longevidade, mas foi uma entrevista curta. Aí a TV Cidade, uma equipe boa, foi lá em casa, fez uma entrevista boa com a longevidade
E aí ficou show. Foi. Aí, quando eu me vi assim na telona, a minha TV é uma telona, aí eu olhei assim, poxa, sabe aquele... É você isso. diz assim, eu sou, e você se vê assim, é como se você dissesse assim, poxa, eu sou tudo isso mesmo, Tá. entendeu? Sim, sim. Aí eu fiquei mesmo assim, encantada com o que eu tinha construído na entrevista, porque quando eu vou dar entrevista, eu escrevo sobre a entrevista. Tá. Dependendo do tema, eu escrevo, eu pesquiso. Eu não disse que eu sou uma pesquisadora Sim. de primeira, Sim. né? Aí eu vou lá e escrevo e falo e tudo certo. Aí eu tinha feito os 15 pilares para chegar à longevidade saudável. Mas o nome Pilares não me agradava. Não. Não, E é tão porque usado no pilar... mundo corporativo, nas Não, empresas, porque né? eu pensei assim, na entrevista se fala sobre pilares, Sim. né? A entrevistadora, e foi uma equipe 10. Não sabe aquelas coisas super... E, modéstia à parte, as câmeras gostam de mim. Eu sou fotogênica. Olha aí para a câmera aí. E as câmeras gostam de mim. Boa, maravilha. Isso é uma vantagem, Sim, né? sim. Né? Porque, às vezes, as pessoas se esforçam para sair bem. Mas as câmeras gostam. Tá tudo certo. Sempre dê entrevista e sempre vai sair bom. Aí eu vi Pilar, porque Pilar me dava uma ideia de bateu, derrubou. Tá. Entendeu? Sim. A sustentação é meio dependente. Sim. Aí não é pilar, é encontro. Encontro com o tempo. Não são pilares que se sustentam. Aí, conversando com as amigas, reencontrei uma professora minha dos tempos da universidade, antes disso. Aí, conversando com ela, a gente num bate-papo, regada a uma boa conversa, um bom vinho. Aí ela disse, escreva, desenvolva. Eu digo, e eu obedeço. Boa. Então, aí quando entrou a escrita, a escrita voltou à escrita. Eu deixei o digital, que agora já não era mais no computador só, era no telefone. Porque o celular faz tudo para a gente. Isso, né? Isso. Então, já digitava no bloco de notas, já nem falava nem digitava mais, já falava para o bloco de notas e ele já escrevia, eu só ia fazer a correção. Então, o livro foi desenvolvido assim, mas foi desenvolvido com método. Planejado e executado. Escolher o local, a quantidade de horas dedicadas, o tempo, e aí fui desenvolver cada tema. Aí 15 encontros com o tempo. Porque aí eu fui me descobrir como eu envelheci. Qual era a minha história? É uma descoberta, né? Claro. Na verdade, quem sou eu? Como diz a música de Danny Black, né? O seu sorriso muda tudo. E o meu sorriso é uma característica minha, né? E muda mesmo, né? Muda o ambiente, muda as relações. Sem dúvida. Sabe? Sem então, dúvida. Então eu fui, escrevi, desenvolvi. E aí estamos. Nasceu o filho. Mais um filho. 15 encontros com o tempo. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. 15 encontros com o tempo. Reconhece a praia? Envelhecer é uma dádiva e também uma construção. A praia, deixa eu olhar. Pelo que você já me falou, eu acredito que seja a praia de Manaíra. É. Praia de Manaíra. Que é uma escolha. É um paraíso, né? É. E aqui parece-me que o paraíso ainda era menos descoberto do que foi descoberto hoje já, né? João Pessoa está sendo
Mas se você perceber, Manaíra não perdeu as características de Mas eu Manaíra, percebi isso em Manaíra. mesmo com o turismo. Não é? Parece que ela fica assim, É uma isoladinha, pequena enseada. né? Eles as pessoas passam entre Manaíra e preferem não ficar, e eu acho que isso é muito bom, parece-me que é muito bom, né? Tá bom do jeito que tá, porque é um território que a gente se sente segura, que a gente caminha, eu caminho diariamente, caminho de manhã, se eu quiser, caminho no fim da tarde, caminho à noite, sabe? Tem um local bom para você degustar um vinho olhando para o mar, tem um local que você quiser ver a lua, leve meu neto hoje, o de 7 anos, para ver a lua nascer. Que paraíso, né? Então, é algo, e tudo isso eu faço a pé, porque eu não gosto de andar de carro nem de ônibus. Tá, E é uma outra história, tá. porque eu não tenho CNH, que aliás eu tenho, mas é uma outra história. Então, aí o livro ficou pronto, foi para a Amazon me deu um trabalho enorme. Foi. Mas ele foi editado aqui em João Pessoa, esse aí. E tem um termo, neologismo, que eu criei por causa da minha comunhão com o mar e com Manaíra, com o mar de Manaíra. Manairá. Manairar. É um neologismo. Nossa, Manairar. É. E o que é Manairar? É isso. É caminhar na praia, olhando a linha do horizonte, em comunhão com Deus, os pés descalços. E quando você traz esse sol. termo, só existe em Manaíra. Manairá só existe em Manaíra. Só existe em Manaíra. Você pode ir para qualquer praia, para qualquer local que você não vai encontrar. Não vai. E não vai. Essa semana eu fiz um pequeno vídeo onde o meu caminhar em encontro com as ondas vai fazendo aquele barulhinho onde você vai tocando os pés, você descalço. É outra vida. Outro estilo de vida. Um estilo de vida. Vamos falar agora então sobre vida saudável e como ter uma vida saudável. Olha, uma vida saudável, ela é uma escolha diária. Ela começa quando você acorda de manhã, né? Tem um texto bíblico que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Jeremias se lamentava, o profeta Jeremias. Aí chega um momento que ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por que se renovam? Por quê? Porque você acorda, você estava dormindo, não tem consciência de que você está vivo. Então você acorda, você agradece, você ora, você levanta de forma correta, você se espreguiça em cima da cama, nunca pule da cama, porque você pode cair. Sim. Você tem hipotensão ortostática, se você levanta muito rápido, e você pode ter uma tontura e cair. Isso é hipotensão ortostática. Aí você levanta, começa o seu dia, um bom café da manhã, uma boa conversa com a família, aí depois você vai manairar. Aí está o segredo, então. Então você manaíra, você vai e faz sua caminhada, no seu tempo, no seu ritmo, ouve as músicas que você quer ou não, você ora, você abre-se uma janela na linha do horizonte, uma janela azul, e você contempla. Aí você tem o mar por testemunha. Eu me sinto a própria garota de Manaíra. Em princípio, eu andava ouvindo a música Garota de Ipanema, sim, né? Sim. Hoje não, eu sou a garota de Manaíra. E como eu, tenho algumas garotas na praia de Manaíra também. Sim. Na minha faixa etária e que são frequentes na praia de Manaíra, porque Manaíra é uma praia altamente democrática. Sim. Você tem jovem, criança, cachorro, Verdade. tudo você tem.
caminhando normal, idoso, velho, velha, preto, branco, todo mundo está circulando. E a gente reencontra as pessoas. O ambiente é tão prazeroso que você reencontra essas pessoas. São 20 anos de Manaíra, 20 anos manairando, né? Então, isso é saúde, essa escolha de vida que você tem, uma alimentação saudável, bons amigos, uma predisposição a ver o melhor da vida, do mundo, das pessoas, aquilo que eu falei antes, o cuidado, a preocupação com o seu cuidado, a preocupação com a rua que você mora, a preocupação em não acumular lixo, a preocupação em não cometer falhas, a preocupação de você atravessar a rua de forma correta, de você estar em compasso de espera, de você dar um bom dia se alguém responder a você, tudo bem. Se não responder, tá tudo bem também, sabe? E você segue. Então, é você encarar a vida de uma forma que ela encare você de volta. Sim. Você está dentro dela. Não é você se projetar, porque eu só vou ser feliz se eu for a Paris. Não. Eu sou feliz em Manaíra. Se um dia eu for a Paris, tá tudo certo. Acharei Paris deslumbrante, mas eu já conheço Paris pelos filmes que eu assisti. Não me faz nenhuma falta, entendeu? Sim. Então é você estar disposto a acordar de manhã e viver o presente. Aquilo que a vida se renovou para você. Que coisa maravilhosa! Olha aí. E falando de Manaíra, eu tenho que falar do Seja. O Seja está aqui em Manaíra, o Seja é um espaço de saúde e bem-estar pronto para deixar você, sua família, seus amigos muito mais felizes, alegres e dispostos de bem com a vida. Aqui no Seja você encontra um café, o Seja Aroma Café, que tem ali cafés especiais, salgados, uma dieta, para quem tem uma dieta também mais regrada, tem umas comidas fits ali. A Letícia, você conhece a Letícia, né? Foi minha aluna. Olha aí. A Letícia cuida ali de toda essa parte da nutrição e da cozinha. Nós temos no Seja um espaço de pilates, uma sala de pilates para você cuidar do seu corpo também. Nós temos um salão de beleza, nós temos esteticista, nós temos psicólogas e um auditório maravilhoso para você fazer suas reuniões, palestras, enfim, tudo que você precisar, o Seja vai conseguir atender às suas necessidades. Vem conhecer. E é em Manaíra, né, Susan? Então, pois é. Manaíra não tem nada de ruim. Não é? Não. Você toma vitamina D? Todo dia, no sol. O sol. É o sol. Entendi. E que me dá um bom humor, né? Sem dispensar a minha alimentação também, porque a alimentação é fundamental, a alimentação adequada é fundamental, porque ela vai garantir, se você tiver esse equilíbrio todo e tiver uma boa alimentação, vai garantir que você não desenvolva as doenças crônico-degenerativas que são próprias da faixa etária, dos 60 mais. Sim. Ou até antes, tem algumas. Essa nova geração ela está até antecipando um pouco, aparecendo as doenças crônico-não degenerativas mais cedo, por causa do ritmo do estilo de vida. Sim. E não é tão fundamental. Quando eu estava trabalhando, eu ia, antes de ir para o trabalho, eu ia à praia, fazer a caminhada na praia. Tá. Então, não é um hábito porque eu agora, esse ano, eu estou aposentada. Quer dizer, já estou aposentada há muito tempo, mas eu estou vivendo a aposentadoria. Não é por isso Sim. que eu vou à praia todos os dias. Eu já ia antes. São muitos, muitos anos. E aí você protege a pele, você tem iodo do mar, você tem as gotículas de todos os minerais que vêm quando a onda bate, salpica. Você nem percebe que ela bate em você, sim, mas ela vem ali. O contato com a terra, com os pés descalços, não tem coisa melhor do que seus pés descalços na areia da praia.
seja ela fofinha, quando ela está sequinha, seja à beira-mar, a onda indo e voltando, banhando seus pés, o som do mar é fantástico, acalma a alma. Eu costumo dizer assim, o som da natureza é o som perfeito para se ouvir. Exato. O som da natureza E você ainda tem, você produz melhores, você produz serotonina, você produz endorfina, você produz dopamina, e se você encontrar uma pessoa amiga e der um bom abraço, a dose de ocitocina vai lá para cima. é verdade. Então tá tudo bem, tudo maravilhoso. E tá tudo Então, aí de assim, graça, né? Pois A é. mãe natureza dando tudo de graça e a gente desesperado querendo comprar tudo. Compra tudo. É verdade. 2026 chegou. Quais são os seus projetos para esse ano? Tem uma palestra vindo aí, tem um clube do livro vindo aí, o livro já foi lançado na Flip, posso ser convidada para ir para outra exposição, fazer novos contatos, novas interações, novos grupos para a leitura do livro, para a divulgação do livro, por aí vai, né? Mas eu estou escrevendo outro livro, já tenho um escrito, mas está em stand-by, não foi publicado. Tá. E um outro que eu estou escrevendo, esse é Encontros Diários, que eu tenho com Deus todo dia de manhã. A minha devocional é feita diariamente. Eu sou disciplinada. Então a espiritualidade também tem que estar em dia, né? É o Isso corpo, a é mente e o quem espírito. me sustenta. A minha espiritualidade é quem me mantém melhor do que eu já fui ontem. Que Me maravilha. mantém melhor hoje do que eu já fui ontem. Que maravilha. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha um equilíbrio. E que não seja você dizer assim, eu vou fazer porque outras pessoas fizeram. Você vai fazer porque você decidiu fazer. É o melhor para você. Isso chama-se autoconhecimento, né? Você sabe o que é bom para você e você vai fazer o que é melhor para você. Não é... Hoje eu li sobre isso na minha devocional, que o nosso corpo é nosso templo. Isso mesmo. Deus nos disse tanto que nós cuidássemos desse corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. É verdade. Então, você tem que cuidar do corpo, do seu cuidado. E você tem que cuidar inteira. Porque se você não se cuida, é igual a história do avião. Quando a gente vai no avião, o que a aeromoça diz? Na despressurização, coloque primeiro a máscara em você, depois você vai ajudar os outros. Porque se você não tem o autocuidado, você não pode cuidar de ninguém. Se você não está equilibrado, você não pode ajudar os outros a se equilibrarem. Então, hoje a definição da meditação foi essa. O nosso corpo é tão importante para Deus, o ser humano é tão importante para Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo. A morada dele somos nós. Amém. Lindo, é isso mesmo. E para encerrar, a gente preparou aqui para você um ping-pong. Aquela pergunta rápida com resposta rápida também. Pode ser? Pode ser. Vamos nos esforçar para ser rápidos. Vamos. Vamos lá então, ó. Um hábito simples que mudou a sua rotina de vida. Um hábito simples é a caminhada. Simples, que você não tem custo. Tá. Muda a rota da sua vida. Caminhar. Na praia de Manaíra. Manaíra. Tá. Né? Porque não é uma caminhada comum. Tá. Né? É uma caminhada com um objetivo. O mar de Manaíra. Qual emoção você aprendeu a gerenciar em você e não fugir dela? Ira. A ira? A ira. E eu desenvolvi através do domínio próprio. E o domínio próprio só é possível se você tiver o Espírito Santo de Deus em você.
É verdade. Você domina a ira. Irai-vos, mas não pequeis. E não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É isso mesmo. Porque senão você não vai dormir bem. É verdade. Quando sua mente cansa, o que você faz para recarregar sua energia? Faço muitas coisas. Não tem assim uma coisa só que eu faça. Eu posso ir caminhar, eu posso ler, eu posso assistir filmes leves, eu posso bater um papo, ligar para alguém, tomar um vinho, sentar na varanda e tomar um café, simples assim. Coisa boa. Sabe, conversar com alguém, receber alguém, comer um bolo com alguém, cozinhar. São tantas coisas que você pode fazer que são boas para você, que você pode também compartilhar com os outros. Ficar no celular? Fico no celular. Também. Eu sou da tecnologia. É isso aí. Eu uso a IA. Aí tá certo. Não para fazer o meu trabalho. Tá. Eu uso a IA para revisar o texto. Certíssimo. É uma ferramenta que precisa ser bem utilizada. Então, não sou contra ela. Você domina ela e ela nunca irá te dominar. Não. Não é verdade? Linda, uma música agora. Vitoriosa. Vitoriosa. De Ivan Lins. Porque essa é a música que nosso casamento é longo. E ele sentia muitas saudades quando eu estava na Bahia, da minha risada gostosa. Tá. E ele canta Vitoriosa para mim, diz que a música é a minha cara. Que realmente, coisa linda. eu tenho isso uma mesmo. risada gostosa. É isso aí. Um lugar. Manaíra. Manaíra? No mundo inteiro, Manaíra. No mundo inteiro. Coisa Não boa. trocaria Paris por Manaíra. Não viveria. Maravilhoso. Ó, saúde mental para você é? Estar feliz, mas também ver os outros felizes. É o cuidado, é a filosofia do cuidado. Eu não consigo estar bem se no meu entorno as coisas não estão bem. Tem que estar bom para mim e bom para os outros. O amor é fundamental. Me fala uma palavra. Eu até já falei. Já? Amor. Amor. Amor é a sustentação da vida. Se eu não tiver amor, nada serei. Né? Que alegria ter você aqui com a gente, viu? A alegria é toda minha. Muito prazer em conhecê-lo. Foi muito bom. Agradeço. E agradeço também ao Espaço Seja, né? A Fernanda, Sim. pelo convite, pelo espaço que ela criou, um espaço excelente. Então, estou muito feliz também com... E apesar de eu ser uma das pessoas mais entrevistadas aqui em João Pessoa por todos os canais, inaugurei podcast com você. Olha aí. Meu a primeira primeiro vez. podcast. Coisa boa, maravilhoso, então. Muito obrigado, Wilker. Maravilha. Que venha mais vezes, viu? Okay. Sei que 2026 está aí, cheia de planos, de projetos. Vamos Então seja muito bem-vindo. Obrigada. Uma satisfação enorme lhe conhecer. Virei quando me chamar. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Bem Viver. Vida longa, longevidade, saúde e paz, o resto a gente corre atrás.